Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Oremos ao nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado pela manhã deste dia. Obrigado por este culto, Pai, pelo privilégio que nós temos de chegarmos aqui diante da Tua presença e adorarmos o Seu santo e bendito nome. Esse culto é para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado porque é através dela que o Senhor fala conosco. Nesse momento, Senhor, abre as nossas mentes, os nossos corações, que nós possamos ouvir a Tua palavra e entender a Tua vontade em nossa vida. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, o Sermão do Monte é uma das passagens mais conhecidas e citadas no Evangelho de Mateus. Algumas das passagens mais sublimes dos evangelhos são encontradas nesse sermão. Temos nele aqui as palavras de Jesus. Foi o próprio Jesus quem falou isso que eu acabei de ler aqui. Jesus é o nosso mestre e Senhor, e as suas palavras são tão sérias que podem mudar o rumo da vida de uma pessoa. A seriedade é vista na forma como ele começou a ensinar. Como diz o texto lá, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E naquele tempo, Jesus pregou mais assentado do que em pé, sabia? Esta era a forma dos mestres da época, que simbolizava o ensino de grande peso. Uma palavra corajosa, quando era pregada, e verdade. Em cada frase do Sermão do Monte, nós podemos ver o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que ele disse, ele cumpriu. Tudo o que ele falou aqui, ele cumpriu. As palavras de Jesus não são para serem decoradas. Não adianta a gente decorar se a gente não vive aquilo que está escrito aqui. Não é um estatuto ou um código de leis que nós acabamos de ler, mas são as indicações da qualidade de vida que nós devemos viver. Qualidade de vida do crente. Elas mostram as marcas de Cristo na vida do discípulo, que determinam aqui o seu comportamento. Para todos os que creem em Cristo, estas são as marcas do súdito do reino. Irmãos, o discípulo de Jesus é um bem-aventurado. E bem-aventurado quer dizer feliz. Ele é feliz. É uma pessoa privilegiada pelo favor de Deus sobre a sua vida. O súdito do reino é alegre, é feliz, é favorecido, é bendito e ele é afortunado. Deus
se congratula com cada um de nós quando nos entregamos a Ele e experimentamos a humildade de espírito, a mansidão, o choro, a fome, a sede. Irmãos, não são bênçãos para o futuro apenas, mas são promessas que podemos experimentar ainda hoje. Ainda hoje você pode experimentar. Os discípulos já haviam colocado a sua fé em Jesus e assim estabeleceram um relacionamento com Deus, através do Senhor Jesus. Que tipo de relacionamento deve ter o súdito? Qual o tipo do nosso relacionamento com Deus? Sendo salvo pela fé, o homem pode se relacionar com Deus segundo as bem-aventuranças do Sermão do Monte. O homem natural não consegue viver o que foi dito por Jesus. É muito difícil para ele. Temos nas bem-aventuranças 8 marcas, ou 8 distintivos do súdito do reino de Deus. E, irmãos, nós podemos considerar que é a cartilha do discípulo. Primeiro, humildade de espírito. Versículo 3 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O significado aqui não é de pobres. A palavra humilde, no grego, tem o sentido de pobre, mendigo mesmo, no sentido social. Mas a palavra assume nos lábios de Jesus um sentido de pessoa, que não possui nada para colocar diante do nosso Deus. Por isso depende completamente dele, de Deus. E o súdito deve compreender e deve reconhecer a sua pobreza espiritual e pôr toda a sua confiança no nosso Deus. Por quê? Porque não há lugar para orgulhosos no reino de Deus. A humildade e o orgulho nunca andaram juntas. É necessário que deixemos tudo, como fizeram os discípulos, e então sigamos a Jesus. Somente, irmãos, quando nos reconhecemos humildes de espírito, é que estamos em condições para iniciarmos uma boa relação com o nosso Deus. Segundo item, os que choram. Versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A ideia é o inverso de dissimulação. Sabe, irmãos, existem lágrimas falsas e choros fingidos. No grego, esta é a palavra mais forte para lamento, que significa afligir-se. Afligir-se. Esta palavra mostra como o crente deve tratar os seus pecados, chorar por eles, porque eles o separam de Deus. Porque o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Porque são uma afronta contra o Senhor. A dor do crente pelo pecado cometido não pode ser branda, vaga, com a conformação de algo que saiu errado. Ela deve ser tão forte como a dor do luto. É a dor que se manifesta nas lágrimas e na confissão. Outro aspecto do choro é o derramar lágrimas pela situação que se encontram as pessoas. É chorar pela condição daqueles que não têm Cristo como Salvador, que vivem no mundo das trevas e estão caminhando para o inferno. Estão caminhando para a condenação eterna. Versículo 3 aí, os mansos. Versículo 5, desculpa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, é uma qualidade mostrada por um amigo. Quando se espera o rigor da parte do amigo, é o oposto da ira desenfreada, é o oposto da brutalidade. É a atitude que representa o traço de caráter da pessoa. Mansidão. Daquele que permanece meigo diante dos insultos. Não é, contudo, uma quietude passiva, é, antes de tudo, uma força que temos sob o controle de Deus.
é como um animal domesticado. Ele não perde energia nem o vigor, mas ele tem uma vida diferente, calma e tranquila. É diferente. A mansidão implica em que a nossa força e nossa vitalidade sejam controladas pelo Espírito Santo. Quem tem o controle do Espírito Santo tem uma vida diferente, porque faz parte, ter uma vida controlada, faz parte do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. É uma das maneiras de responder sobre a nossa fé. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É preciso ter um espírito manso e tranquilo em nosso relacionamento com Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4 diz: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Tem sede de fome de justiça. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter fome é suspirar ardentemente, é procurar com ansiedade a justiça. A mesma coisa se diz de ter sede de justiça. É procurar com avidez o sustento, a tranquilidade e a força para a sua alma. João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A vida cristã não é para aquele que está apenas interessado ou atraído. É para aquele que deseja a retidão de tal maneira que crê depender disso toda a sua vida. Ele não vai dizer que Cristo lhe interessa, mas que Cristo é a sua própria vida. Sabe, irmãos, nós temos exemplos de pessoas que se dizem crentes no Senhor Jesus Cristo, mas não têm compromisso. Estão interessados. Sabem que aqui é um ótimo lugar de vir. Como é gostoso vir na igreja. Como é gostoso assistir o culto. Como é gostoso cumprimentar os irmãos de manhã. É um lugar gostoso de se vir, não é? Aqui você se sente bem. É irmão daqui, irmão dali, você é bem tratado. Mas, irmãos, quando chega na hora do compromisso, a coisa muda. A coisa muda. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20, ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Versículo 2 do capítulo 1. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então nós devemos sentir fome e sede de justiça interior, do coração, e não de regras exteriores. Os misericordiosos, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, misericórdia é mais do que compaixão. É ter desejo de aliviar aquele que está na miséria. Aliviar aquele que está sofrendo. Mostrar amor pela beneficência ou ajuda aos necessitados. É a compaixão aplicada diretamente ao indivíduo carente. É interessante sabermos que o mundo, fora dos limites da Palestina, não conhecia o que era misericórdia, sabia? Não sabia o que era misericórdia. Onde as crianças eram abandonadas. Principalmente quando eram do sexo feminino. E quando eram crianças defeituosas, elas eram abandonadas. Não tinham misericórdia por elas. Os judeus, por outro lado, não tinham piedade de pessoas pecadoras e estrangeiras. Mas Jesus,
Ele desafia os seus seguidores a serem completamente diferentes do que aqueles que viviam ao seu redor. Os limpos de coração. Versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, essa é a bem-aventurança mais exigente de todas, pois é uma chamada a um autoexame, a um exame introspectivo de mim mesmo, de nós mesmos, limpos de coração. A gente sempre toca nesse assunto na hora da ceia do Senhor, né? Eu quero estar diante do Senhor com o coração limpo, sem mácula, sem pecado. Esta é a bem-aventurança mais exigente de todas. No que se refere ao relacionamento do crente com as outras pessoas também. Se você tiver de mal com o irmão, você não está com o coração limpo. Se você está criticando o irmão, está acusando o irmão, você não está com o coração limpo. Relacionamento do crente. Ela significa que o cristão deve ter sempre sentimento sincero. Ser sincero. A palavra limpo, o mundo antigo tirava duas concepções. Primeiro, uma pessoa limpa pela obediência às leis do culto. Limpo. Segundo, vida e conduta limpas num estado de mente e coração. Condutas limpas. Isso era ter um coração limpo. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Simplesmente que o discípulo deve ter desejos puros, genuínos e sinceros. Irmãos, se nós não formos sinceros com os nossos próprios irmãos, com quem nós seremos? O caminho para a prática desta bem-aventurança é a da renúncia do eu. Olha, irmãos, o eu é algo que nós precisamos da morte do nosso eu para que surja uma vida de Cristo, para que a vida de Cristo surja em nós. Deixar o eu. Irmãos, eu estava preparando um estudo sobre oração e a gente acaba verificando que a gente ora mais pelo eu do que pelo outro. Então, quando a gente vai orar, fala: Senhor, abençoa a minha família, abençoa meu pai, abençoa meu irmão, abençoa o meu, aquilo, abençoa meu serviço, o meu emprego. Sempre nós falamos do eu. Nós estamos sempre tocando no eu. E o próximo? Quando que a gente vai falar do próximo? Irmãos, é a morte do nosso eu para que surja a vida de Cristo em nós, é ter uma vida transparente e limpa. Pacificadores, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta é a característica daquele que está disposto a derrubar barreiras entre pessoas. No grego, a palavra pacificador significa aquele que faz a paz. E agora? Você tem feito a paz? Irmãos, tem gente que gosta de fazer guerra. E quanta gente gosta de fazer guerra. Por isso que o crente tem que derrubar barreiras. E às vezes custa muito caro isso. Que nos apresentam dificuldades desagradáveis, até rejeições. Mas, irmãos, pensem numa coisa. Vamos fazer a paz. A paz é muito importante na nossa vida. Principalmente com os nossos irmãos aqui dentro da igreja. Nós temos que fazer a paz. Mas se queremos ser fiéis ao nosso Deus, irmãos, nós devemos pagar um preço para fazer a paz. Muitas vezes nós somos até rejeitados. Perseguidos. Aqui envolve versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha, isso é difícil. Irmãos, você fica alegre quando vos injuriarem. Quando mentindo disserem mal contra vós. É difícil. Porque dentro de nós, às vezes, surge uma certa revolta. Mas a palavra diz: feliz sois vós quando vos injuriarem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém? O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele é franco e Ele é honesto. Irmãos, Ele não engana ninguém. Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia dizendo que seu súdito viverá no mar de rosas. Você pode procurar na Bíblia que Ele não fala isso. O que é súdito? É aquele que defende a vontade de outro. Súdito é aquele que serve ao rei. Seguir a Jesus é também enfrentar sofrimentos, irmãos. Mateus 16, 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A perseguição por causa de Cristo deve nos trazer alegria? Por quê? Ninguém persegue o que é fútil ou leviano. Ninguém persegue o ineficaz. Ninguém persegue o indeciso. Como se diz na gíria, ninguém chuta cachorro morto. Mas as pessoas perseguem aquele que tem fé genuína. As pessoas perseguem aquele que é sincero. Aquele que fala a verdade. Só o crente verdadeiro é perseguido, irmãos. Ninguém que seja falso crente finge que é, mas não é. Aquele que não tem compromisso com Cristo, nem com a igreja de Cristo, esse nunca será perseguido. Se o crente não fizer diferença no mundo, irmãos, você pode ficar tranquilo, você não vai ser perseguido. Se estiver vivendo igual ao mundo, ninguém vai pegar no seu pezinho, não. Só é perseguido aquele que é diferente. Aquele que tem uma vida reta. A perseguição, irmãos, é a prova da nossa lealdade em Cristo Jesus. Se você é perseguido por causa disso, dê graças a Deus. É porque você é um crente leal ao nosso Deus. O próprio Senhor Jesus e os profetas são exemplos de perseguição. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 24, ele diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Versículo 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas interessava-se aquele que julga justamente. Versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Quando o injuriavam, ele não injuriava. O que eu posso dizer? Ele não retribuía. Ele não retribuía. Irmãos, a maneira como nos relacionamos com Deus
influencia nosso convívio com outras pessoas em sociedade. As bem-aventuranças, na verdade, são características nossas que tomam expressões em nosso convívio. Como? Quando nós convivemos com as outras pessoas, nós temos que mostrar humildade, mansidão. Nós vamos sofrer fome, sede de justiça, a misericórdia, a pureza, a paz e a perseverança. Irmãos, essas coisas se revelam no nosso dia a dia como crentes que somos. Como crentes que somos. Não são características para serem desenvolvidas às escondidas, mas para serem vividas em todos os âmbitos da nossa existência. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso dia a dia. Aquilo que nós falamos, as nossas atitudes, tem muita influência na vida do cristão. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe. O pastor está com a palavra. Glória ao Senhor.